Nós estamos iniciando essa live com o Procurador da República do Ministério Público Federal de Mato Grosso, para falar um pouco sobre a violação do usufruto de terras, territórios indígenas, que consta de um texto de uma instrução normativa conjunta entre o IBAMA e a FUNAI. O Ministério Público Federal até, inclusive, está considerando, sugeriu a alteração desse texto, né? Hoje participa conosco a Andressa Barbosa, a nossa repórter de política do site RD News. Andressa, bem-vinda. Procurador, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, meninas. Bom, vamos iniciar, procurador, falando um pouco sobre o que é considerado violação de usufruto de terra indígena. Não pode ter parceria, por exemplo, entre índios e não índios para utilizar, para produzir algo? É isso, em suma? Sim, você resumiu muito bem, Lídice. A nossa Constituição Federal, ela assegura aos povos indígenas, além do reconhecimento dos seus territórios tradicionais, que se dá por meio, a delimitação se dá pelo processo administrativo de demarcação, essa Constituição também assegura aos indígenas o que ela mesma chama, o próprio legislador constituinte chamou, de usufruto exclusivo. Ou seja, somente os indígenas têm direito de usufruir das riquezas que aquele solo, que aquele território tradicional pode propiciar, né? Inclusive, a própria Constituição diz também que os direitos territoriais indígenas são indisponíveis, imprescritíveis. Ou seja, trata-se de direitos territoriais que nunca deixam de existir, ainda que não sejam exercidos, por isso imprescritíveis, e são indisponíveis porque não podem ser dispostos, não podem ser entregues a outras pessoas. A nossa Constituição, ela avançou bastante no que diz respeito a direitos territoriais indígenas, mas não tanto quanto outras constituições da América Latina. A gente vê que em muitos estados da América do Sul, principalmente, foram reconhecidos os territórios tradicionais indígenas nos últimos 50 anos, mas além disso foi reconhecida a propriedade desses territórios pelos indígenas, em alguns países, inclusive, a autonomia como entes federados, equivalente a entes federados, como se fossem os nossos estados aqui no Brasil. O Brasil não, a redemocratização pela qual nós passamos, ela provocou avanços, mas, digamos, com o freio de mão meio puxado. Então, foram reconhecidos os direitos territoriais indígenas de natureza originária, né, imprescritíveis, mas a propriedade dos imóveis, ou seja, quem é dono da terra é a União. Por que eu disse isso? Porque, ao prever o usufruto exclusivo das comunidades indígenas e a propriedade da União, a Constituição estabeleceu uma série de regras específicas para esses territórios, que foram detalhadas em legislações infraconstitucionais, em leis, e eu cito duas aqui para responder a sua pergunta. O Estatuto do Índio, por exemplo, ele diz textualmente que é vedada o arrendamento de terras indígenas, e ele vai além, ele diz assim como qualquer ato jurídico, qualquer negócio que limite o exercício da posse diretamente pelos indígenas, e o Estatuto da Terra diz expressamente que é vedado o contrato de arrendamento ou parceria de terras públicas. E, como eu disse, a terra indígena é um imóvel da União. Então, resumidamente, sim, o usufruto exclusivo, ele significa, por um lado, uma proteção aos indígenas, que estão resguardados do avanço de um poderio econômico que poderia lhes tirar o uso do território, e, por outro lado, é sim uma limitação, já que a terra não pode ser cedida e não pode ser usada de forma associada com não índios. Procurador, então não seria permitido, por exemplo, uma sociedade entre uma empresa para explorar, enfim, ou comprar uma produção que seja com povos indígenas, em territórios indígenas? Andressa, é bem importante entender o alcance dessa limitação.
recentemente, a FUNAI e o IBAMA, a gente vai falar sobre isso, a Alice já até mencionou, a FUNAI e o IBAMA expediram uma instrução normativa conjunta que fala de licenciamento, e lá pelas tantas ela menciona, logo no seu artigo 1º, ela menciona a possibilidade dos empreendimentos em terras indígenas serem exercidos por organizações mistas, entre indígenas e não indígenas. Isso não pode, isso é proibido. A lei é muito clara, né, quanto à vedação de parcerias e arrendamentos. E no Estatuto do Índio, qualquer ato negocial que limite a posse dos indígenas. A FUNAI tentou, ao responder ao Ministério Público, tentou até tergiversar e tentar dizer que não se está falando em sociedade, mas está se falando em serviços de terceiros. Mas espera aí, o indígena tem total liberdade e total autonomia para contratar serviços de terceiros. Os indígenas que têm lavoura mecanizada, por exemplo, eles não são obrigados a eles mesmos irem a campo, trabalharem a terra, plantarem, colherem e depois pegarem a produção e levarem para vender. Não. O negócio jurídico, a atividade econômica pode chegar a ter tal vulto que os indígenas precisem contratar serviços de terceiros, que são seus empregados dos indígenas, prestadores de serviços para os indígenas, mas nunca sócios. Sócios eles não podem ser. Então, é importantíssimo que a gente desfaça algumas fake news que circulam por aí, que tem um intuito perverso de legitimar uma alteração legislativa desnecessária. Do que eu estou falando? Eu estou falando dessa história de que índio não pode plantar, ou que índio não pode comercializar a sua produção, ou que o índio não pode desenvolver atividades econômicas diferentes daquelas tradicionais. Não existe nenhuma lei que proíba isso. A Constituição não proíbe isso. Não há nenhuma vedação legal a que o indígena exerça atividades econômicas no interior do seu território que não sejam aquelas tradicionais que se fazia no passado. Porém, o que tem que se respeitar é a legislação que existe para todos, por exemplo, a legislação ambiental, né? E, como eu disse, o usufruto exclusivo. Então, a gente tem aqui no Mato Grosso, por exemplo, o caso dos Pareci, dos Nambiquara e dos Manoque. A gente tem em Rondônia o caso dos Suruí, e tem vários outros exemplos pelo país de indígenas que produzem dentro das suas terras atividades econômicas que não são aquelas consideradas tradicionais, comercializam a sua produção e está tudo certo, não tem nada de ilegal. O que não pode é o arrendamento ou a parceria. Daí que eu digo que é fake news, porque a bancada ruralista e aqueles agentes econômicos que estão no entorno das terras indígenas, interessados em entrar para dentro do território e produzir ali dentro, o que eles fazem? Eles divulgam uma narrativa de que é preciso mudar a legislação, que o índio está amarrado, que o índio não pode prender. Não precisa alterar legislação nenhuma. Só que a hora que alterar a legislação, o que querem fazer? Querem fazer o que essa instrução normativa da FUNAI e do IBAMA fez, que é autorizar organizações mistas. O senhor acredita que com essa instrução ela vai ser alterada conforme a orientação, o pedido do Ministério Público Federal? Vocês terão que entrar com alguma ação para tentar obrigar essa alteração, procurador? Lídice, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer o exercício de futurologia, mas olhando para o nosso passado recente, a FUNAI editou há pouco mais de um ano, em abril do ano passado, uma instrução normativa, número 9, que autorizou, que apagou, escondeu do nosso Sistema Nacional de Gestão Fundiária, que é o SIGEF, e do SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental, escondeu as terras indígenas não homologadas, né? A FUNAI queria esconder isso do público, né? Queria apagar isso da transparência que é exigida do poder público, autorizando que proprietários rurais tivessem suas terras certificadas, ainda que elas estivessem sobrepostas a terras indígenas não homologadas, ou seja, com processo de demarcação não concluído. Por que eu falei dessa instrução normativa? Porque a gente fez uma recomendação em maio do ano passado, não foi acatada.
Hoje em dia, existem mais de 20 ações civis públicas tramitando no país todo contra essa instrução normativa. Já são mais de 15 decisões liminares suspendendo os efeitos da instrução normativa. Nós já temos 4 ou 5 sentenças julgando essa instrução normativa inconstitucional. Ela deixou de valer em vários estados da federação e, mesmo assim, a FUNAI não arredou o pé. Ela continua mantendo a instrução normativa e continua divulgando nas suas redes sociais que a instrução normativa ela veio para dar transparência e segurança jurídica e que ela continua valendo, sendo que em mais da metade do país, pelo menos da Amazônia Legal, ela não vale mais. Então, se a gente pegar esse caso, esse exemplo aí da instrução normativa número 9, eu tenderia a achar que a recomendação que o MPF fez não vai ser acatada. Mas, ao mesmo tempo que eu não faço exercícios de futurologia, eu só olho para o passado, eu sou um cara esperançoso, né? Esperançoso no bom senso dos administradores, porque é evidente a inconstitucionalidade da instrução normativa e a gente não pede, a recomendação do MPF não foi para a suspensão dela inteira, nem para sua revogação. A recomendação que o MPF fez foi simplesmente para suprimir do texto o trecho em que fala de organizações mistas, porque é só nisso que ela viola a Constituição. Procurador, muito se fala, né, quando o Ministério Público atua dessa forma, né, ali até impedindo uma sociedade, né, que o Ministério Público estaria aí sendo uma pedra no sapato da produção indígena, atrapalhando o desenvolvimento dessas pessoas que muitas vezes estão até em uma situação de miserabilidade, né? Escassez de recursos naturais, são povos que dependem dos recursos da floresta, não só para sua sobrevivência imaterial, cultural, mas física. Como o senhor vê essas críticas? E é possível uma produção indígena, né, que proporcione sustentabilidade? Qual que é o desafio hoje para que indígenas possam comercializar seus produtos, suas produções? Esse tipo de raciocínio é quase que um raciocínio miliciano, Andressa. Porque é como eu dizer que se eu combater a milícia nas favelas do Rio de Janeiro, que propicia energia, gatunete e segurança para aquelas comunidades, eu estaria vedando um conforto para aquelas comunidades que estão ali sendo vítimas das milícias, né? E o raciocínio é muito semelhante, né? O Estado, aonde o Estado não chegou, a FUNAI e o IBAMA querem entregar as terras indígenas para o agronegócio. E aí a gente pode dizer, respondendo muito pontualmente a sua pergunta, é possível que os indígenas produzam sem essa parceria, sem o arrendamento, sem o apoio direto do setor privado do agronegócio? Os parecis estão fazendo isso. O Suruí em Rondônia, eu acho interessante que a FUNAI e o IBAMA, principalmente a FUNAI, eles mencionam muito o caso dos parecis aqui do Mato Grosso, que durante muito tempo arrendaram suas terras. Mas você não vê nas propagandas da FUNAI o caso do Suruí de Rondônia, onde vive o cacique Samuel, que gravou um vídeo para mim dizendo que ele era contrário a essa instrução normativa que previa essas tais de organizações mistas. Os Suruí exportam o seu café para a Europa. O café Suruí já foi premiado na Suécia. Eu não sei se chegou a ser firmado, mas houve negociações da Três Corações que ela queria exclusividade na aquisição do café Suruí por enxergar naquele produto um grande mercado. E como é que os Suruí fazem? Eles têm outros cafezeiros parceiros ali? Não. Os Suruí tiveram o apoio da prefeitura do município e do órgão de assistência rural do estado de Rondônia. Então, aonde o poder público está presente, dando o apoio necessário, dando o crédito necessário à assistência, não precisa dessa parceria, não precisa entregar de mão beijada para quem quer explorar os indígenas. E o caso dos parecis é sintomático. Os parecis produziam em sistemas de arrendamento e parceria até 2018, salvo engano. Posso estar equivocado nas datas, mas é muito próximo disso. E eles ficavam com 10% da produção. Hoje eles ficam com 100%. A FUNAI está incentivando, neste exato momento,
um programa com os Chavante, da terra indígena Sangradouro, de produção de arroz. Eu não tenho conhecimento, não está fora da minha circunscrição, mas houve um evento no sábado em que foi mencionado que esse programa com incentivo da FUNAI, os indígenas ficam com 20% da produção e os parceiros com 80%. Esse tipo de parceria não é bem-vindo aos indígenas. Esse tipo de parceria não é do interesse dos indígenas. Existe financiamento. justamente, era Sim, esse então, o tema. Vou resumir. Falta apoio, e aí eu falo de apoio. Meu pai é da Agraer, meu pai se aposenta esse ano com 75 anos, viveu mais tempo da vida trabalhando na assistência rural do que fora dela, que é o equivalente à Empaer aqui do Mato Grosso, né? Até lá no Mato Grosso do Sul chamou Empaer durante um bom tempo. Na minha infância chamava Empaer. E eu conheço a importância da assistência rural para o pequeno produtor, pequeno e grande produtor. Então, falta essa assistência que os indígenas não têm. Tem um termo a FUNAI acabou de firmar um termo de cooperação com a Embrapa. Por que a FUNAI firmou esse termo de cooperação com a Embrapa? Porque o MPF insistiu. Porque eu estava cobrando, mandando ofício direto. E ele, assim, firmaram o termo de cooperação, mas não tem plano de trabalho. Não se sabe o que fazer. Mas parceria com o Sindicato Rural de Primavera do Leste, o presidente da FUNAI baixa lá de helicóptero para assinar. Mas o plano de trabalho de cooperação com a Embrapa, isso aí ninguém leva adiante. Então, falta, resumindo, assistência e falta linha de crédito. Isso é verdade. Os indígenas, eles não são os titulares do domínio, como eu falei no início, eles não podem dar a terra em garantia, né? Então, eles precisam de linha de crédito. Ah, mas peraí, como é que eles vão ter linha de crédito se eles não têm um imóvel para dar em garantia? Os assentados da reforma agrária, logo que eles recebem os lotes, eles também não são donos. Eles recebem os lotes depois de 10, 15, 20 anos em cima da terra. Os contratos são feitos dessa forma. E mesmo assim, eles têm linhas de crédito específicas. Então, é possível fazer isso. É possível dar, por exemplo, a própria produção em garantia. E assim viabilizar a produção que os indígenas, dentro da sua autonomia e da sua autodeterminação, queiram fazer. Eles têm a total liberdade de decidir o que fazer dentro das suas terras. Só que o Estado brasileiro hoje passa essa imagem de que não, que eles são impedidos, eles precisam se juntar ao agronegócio. Não precisa mudar a lei, não precisa de parceria, precisa de financiamento e assistência. É só isso. Porque a gente percebe muito que há um clamor mundial pela sustentabilidade, pelo respeito ao meio ambiente, por produtos que sigam uma linha sustentável, de manter a floresta em pé, e nada como toda a sabedoria que os povos indígenas trazem, né, de respeito à floresta, à natureza, para agregar valor a esses produtos, né? Então, acho que assim, eu ia justamente perguntar sobre essa questão de financiamento, porque existe também todo um marketing, né? E ao redor disso. E, puxa, a gente tem uma empresa de produtos cosméticos no Brasil que tem uma linha específica de povos tradicionais. E eles usam isso como marketing. Além dessa questão de falta de financiamento, linha de crédito, o senhor acredita que não faltaria um pouco também disso, o que precisaria ser feito para que esses povos indígenas sejam vistos assim, realmente, como o que eles são? Não, porque o que a gente vê é que prolifera muito essas notícias de que eles não podem fazer nada, que eles têm que ficar só caçando e pescando no meio da mata. Se mostra muito índio assim. Né? Sim, essa visão estereotipada, né? Lídia, eu acabei falando o nome da empresa que produz café, me faltou o traquejo aqui. Eu vi todo o seu cuidado com a empresa de cosméticos e aí que eu percebi que eu fiz uma propaganda aqui sem querer. Mas é verdade, Essa imagem de sustentabilidade, ela vende. Tanto que, como eu disse, o café do Issuruí é exportado para a Europa, é premiado na Europa. Existe uma empresa, que eu não vou repetir o nome, que queria um contrato de exclusividade com esse café aqui, né? Então aí a gente para pensar, vamos fazer um exercício de reflexão aqui, né? Se existem indígenas hoje no Brasil que produzem sozinhos, no exercício do usufruto exclusivo, uma atividade que não lhes é tradicional e exportam para a Europa,
né? Porque tiveram assistência técnica e algum tipo de financiamento. Se outros indígenas seguirem o mesmo caminho, os Pareci ganhavam 10% da produção e agora ficam com 100% quando passaram a produzir sozinhos. Bom, se existe isso, se é evidente, se todo mundo sabe como o mundo quer sustentabilidade, como isso chama investimentos e chama público, a quem interessa abrir as terras indígenas para o agronegócio? Não é aos indígenas. Os indígenas que hoje, eventualmente, se o Suruí, daí eu vejo a revolta do cacique Samuel. O cacique Samuel, ele foi citado numa notícia da FUNAI. A FUNAI divulgou dizendo que várias etnias apoiavam a Instrução Normativa Conjunta número 1. E aí eu mandei o link para ele. E eu falei para ele, o senhor sabe que essa Instrução Normativa prevê organizações mistas? Ele, que história é essa de organização mista? Eu falei assim, então o senhor grava um vídeo e me manda. Por quê? Porque o Suruí estão muito bem, eles estão exportando café, eles não querem branco lá dentro, não. Então, o que falta é apoio de verdade, financiamento de verdade. Isso tudo, como você resumiu muito bem, de todo esse chamariz, é interessante para o mercado, esse tipo de produto, né? Então, isso nos faz pensar quem realmente interessa essa política indigenista hoje no Brasil. O senhor não acha que essa pressão para que o indígena se insira de alguma forma numa economia ocidental, ela também não passa por um racismo institucionalizado, né, no país, uma visão às vezes como se para ser aceito é preciso participar dessa forma de sociedade? Não passa também por essa discussão aí racial? Em duas vertentes, Andressa, isso acontece. Tanto para aqueles que não querem desenvolver nenhum tipo de atividade econômica não tradicional e querem manter um modo de vida mais tradicional, quanto para aqueles que querem e por quererem são taxados de não serem mais índios, né? É o índio de iPhone, é o índio de Hilux, que disse que não, por isso ele não é mais índio. Bom, o meu pai, de quem eu falei agora há pouco, é gaúcho e não anda mais de bombacha, apesar de tomar chimarrão todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E o indígena que anda de Hilux e usa o celular, um smartphone, continua sendo índio do mesmo jeito. Ele tem o direito de definir as suas próprias prioridades e o seu modo de desenvolvimento. E tudo isso vem, essa visão estereotipada, vem exatamente permeada desse racismo que a Andressa mencionou. E é um racismo ainda mais perverso, porque, da mesma forma que há pressão para que os indígenas que querem um modo de vida mais tradicional, que se ocidentalizem, né, que passem a desenvolver atividades como das sociedades envolventes, como há também o racismo para aqueles indígenas que fizeram isso e que não mais são vistos como índios. Então, eles ficam lá entre a cruz e a espada, porque ou eles se ocidentalizam e aí deixam de ser índios, ou eles mantêm o modo de vida tradicional e aí são taxados de primitivos e daí para frente. Então, não se tem para onde correr, já que não há respeito à diferença no Brasil. Nós já temos aí mais de 20 minutos, quase 25 minutos de live, e a gente sabe que o assunto é bastante complexo, né? Mas a gente já vamos começar a partir para os minutos finais. A gente já tratou aqui, né, no RDTV sobre o projeto de lei do licenciamento ambiental, e que está gerando muita polêmica, porque há o apoio e o discurso de modernização, né, por parte dos ruralistas e, por outro lado, os ambientalistas com muita preocupação, apontando questões aí, né, para as terras indígenas. O que o senhor poderia apontar em relação a esse projeto de lei que está em tramitação aí no Congresso Nacional, procurador? Para pensar, Lídice, um aspecto para poder ser mais objetivo, tem se falado muito, né, do licenciamento por autodeclaração. Eu acho que esse talvez seja uma das medidas mais perversas para as terras indígenas, porque ela vem dentro de um conjunto de alterações legislativas, de boiada passando, né, que ao ser aplicada toda junta, praticamente aniquila a proteção aos territórios tradicionais indígenas. Ou seja, se nós pensarmos em Instrução Normativa número 9,
que escondeu as terras indígenas do CIGEF, ou seja, você só sabe onde é a terra indígena homologada. A que não é homologada, você não sabe onde está. E depois você vem com essa Instrução Normativa Conjunta número 1, que permite empreendimentos de índios e não índios dentro dos territórios. E finaliza com um licenciamento por autodeclaração, aí acabou. Aí você não sabe aonde está o empreendimento, você não sabe quem faz ele, e você não tem uma fiscalização mais presente, porque ele é feito por autodeclaração. Se a gente for fazer uma pequeníssima comparação com a declaração de imposto de renda, que o prazo se encerrou ontem, né? A declaração de imposto de renda é autodeclaração, né? É o próprio contribuinte que faz. O contribuinte que quer sonegar impostos, ele não faz declaração de imposto de renda. Quem que faz? Aquele que quer ter ali os seus impostos, as suas finanças de forma regular. Por isso existe a autodeclaração, porque a Receita não precisa se preocupar com quem faz a autodeclaração, porque quem faz é quem está regular. E aí ela concentra energias nos sonegadores. Com o licenciamento vai ser exatamente o oposto, porque quem vai fazer o autolicenciamento vai ser aquele que está com organização indígena mista e dentro da terra indígena, e que não vai fazer processo de consulta e que não vai seguir a legislação ambiental. Então, eu acho que esse é hoje o maior perigo que sofrem os territórios com a nova lei de licenciamento. Tem uma questão que eu queria trazer, eu sei que ela foge um pouquinho, né, da sua competência enquanto no ofício indígena, que foi um fato assim, trágico, né? O GEFRON se viu ali envolvido na morte de 4 pessoas da etnia Chiquitano na fronteira de Cáceres com a Bolívia. O senhor tem acompanhado esse inquérito? Tem notícias de forças policiais aí em confronto com outras etnias no estado? Como está andando isso? Esse procedimento ele é da atribuição do MPF em Cáceres, né? Eu sei que ele continua sendo investigado por lá. Eu sei que a Defensoria Pública da União, representando as vítimas, né? Os familiares das vítimas têm participado também do processo. E, de fato, é uma situação extremamente complicada. Eu trabalhei durante quase 4 anos na fronteira do Brasil com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e ali também existem indígenas transfronteiriços, que são os Guarani, assim como os Chiquitano, aqui na fronteira com a Bolívia, e são povos que muitas vezes acabam sendo, sim, vítimas das forças de segurança pública. Acontecia muito isso lá no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, e pelo que tudo indica, é o que tem acontecido também aqui no Mato Grosso. São povos que quase foram dizimados, né, os Guarani. Sim. E da mesma, a gente estava falando do estereótipo relacionado às atividades não tradicionais, né? Os indígenas transfronteiriços, eles também vivem esse dilema. Por quê? Porque eles não são vistos como indígenas em nenhum dos lados da fronteira, né? Na Bolívia, eles são brasileiros que estão vindo aqui por algum motivo, e aqui no Brasil, eles são bolivianos que buscam benefícios assistenciais, terras, seja lá o que for, e não lhes é dado o direito de ser indígena. Indígena que já estava aqui antes da gente colocar essa linha imaginária separando os dois países, Brasil e Bolívia. Então, realmente, os indígenas transfronteiriços são vítimas desse racismo de forma mais grave ainda. Alguma questão para a gente encerrar, procurador, que o senhor gostaria de abordar ou de ratificar aqui do que a gente falou nessa live? Eu acho importante aproveitar a audiência que vocês têm, o alcance que vocês têm, para desfazer a fake news de que indígena não pode plantar, não pode produzir, que precisa mudar a lei, mudar a legislação. Não precisa de nada disso. Existem hoje várias comunidades, Brasil afora, que produzem. Os Pareci hoje são um exemplo aqui, Manoque e Nambiquara são um exemplo aqui no Mato Grosso, não eram no passado, mas hoje são. Os Suruí são outro exemplo em Rondônia, para citar apenas 2 casos. O que os indígenas precisam é de assistência técnica, financiamento e respeito. É só isso, não precisa mudar a lei e entregar as terras indígenas na mão do agronegócio, do perverso agronegócio. Ok, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelas suas informações. A gente continua em contato sempre que tiver informações e outras pautas para a gente abordar aqui, né? Eu acho que é muito importante,
é um canal não só de informação, mas a gente acaba aprofundando alguns temas, parece pouco tempo, meia hora de live, e na verdade é pela complexidade, né? Mas a gente sabe que a gente está levando informação de qualidade. Então, muito obrigada, procurador, obrigada, Andressa, pela parceria aí. Obrigada. Eu que agradeço obrigada. a oportunidade, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, até a próxima. Então. Até. Tchau.